Gramática gerativa. Nos anos 50, Chomsky, linguista americano, começa a propor que a linguagem não seja tão presa à classificação de dados, mas que dê um lugar importante à teoria. Inspirada no racionalismo e da tradição lógica dos estudos da linguagem, ele apresenta uma teoria a que chama de gramática, e seu estudo se dá especificamente na sintaxe, que para ele constitui um nível autônomo e central para a explicação da linguagem. A função dessa gramática não é ditar regras, mas envolver todas e apenas as frases gramaticais, ou seja, as que pertencem à língua. É assim que surge a gramática gerativa de Chomsky. Gerativa, gerar, criar frases, porque permite, a partir de um número limitado de regras, gerar um número infinito de sequências. Esse processo é dedutivo, parte do que é abstrato e um sistema de regras, e chega ao concreto, ou seja, às frases existentes na língua. É com essa proposta que a teoria da linguagem deixa de ser apenas descritiva para ser também explicativa. Para Chomsky, a tarefa do linguista é descrever a competência do falante. Ele define competência como capacidade inata que o indivíduo tem de produzir, compreender e de reconhecer a estrutura de todas as frases de sua língua. Ele defende que língua é um conjunto infinito de frases e que se define não só pelas frases existentes, mas também pelas possíveis, aquelas que se podem criar a partir da interiorização das regras da língua, tornando os falantes aptos a produzir frases que até mesmo nunca foram ouvidas por ele. Já o desempenho, performance ou uso, é determinado pelo contexto onde o falante está. O termo gramática é usado de forma dupla. É o sistema de regras possuídos pelo falante e, ao mesmo tempo, é o artefato que um linguista constrói para caracterizar esse sistema. A gramática é um modelo psicológico de atividade do falante e uma máquina de produzir frases. A teoria chomskyana conduz ao universalismo, pois o que está em questão é o falante ideal e não locutores reais do uso concreto da linguagem. A capacidade para desenvolver a linguagem é uma habilidade inata do ser humano, já nascemos com ela. E como a espécie humana é caracterizada pela racionalidade, a questão fundamental para essa linha de estudo é a relação entre linguagem e pensamento. Seus estudos se centralizam no percurso psíquico da linguagem, como e, consequência disso, no domínio da razão. Desta forma, a reflexão de Chomsky acaba por trazer para a linguística toda uma contribuição de estudos nas áreas da lógica e da matemática e, por outro lado, apresenta uma nova abordagem até então inexplorada, estudos sobre os fundamentos biológicos da linguagem, características da espécie humana. Chomsky, o primeiro linguista a revelar a complexidade do sistema e talvez o maior responsável pela moderna revolução na ciência cognitiva e na ciência da linguagem. Antes, as ciências sociais eram dominadas pelo behaviorismo, a escola de Watson e Skinner, que não estudavam os processos mentais e rejeitavam a existência de ideias